Quem recebe benefício do governo pode ser afiliado? Essa pergunta é campeã por aqui. Eu recebo todos os dias várias pessoas que me fazem essa mesma pergunta. Então, exatamente por esse motivo que eu preparei esse vídeo super, hiper, mega, ultra power completo sobre esse assunto para esclarecer para vocês de uma vez por toda se uma pessoa que recebe benefício do governo pode ser afiliado. Então, se você tem essa dúvida ou conhece alguma pessoa que tem essa dúvida, assista esse vídeo comigo até o final. Mas antes, deixa eu me apresentar, eu me chamo Jaqueline Coelho. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando agora, clica aqui imediatamente e já se inscreve, porque aqui eu tenho certeza que você vai aprender muito, porque os conteúdos aqui são realmente para te ajudar. Antes de mais nada, eu preciso te dizer o seguinte: você precisa entender que independe da plataforma que você trabalha. Eu sei que vai surgir dúvidas aqui. Ah, Jaqueline, se eu trabalhar com a Shopee, eu vou perder o meu benefício do governo? Ah, se eu trabalhar com a Magalu, eu vou perder? Se eu trabalhar com a Hotmart, eu vou perder? As regras que eu vou te falar aqui independe da plataforma que você trabalha. Não diz respeito à plataforma, diz respeito ao benefício que você recebe. São as regras do benefício que você recebe que podem fazer com que você perca o seu benefício se você tiver alguma renda vinculada ao seu CPF. É comum que algumas plataformas, como por exemplo a Shopee, a Magazine Luiza, a Riachuelo e algumas outras plataformas, peçam o número do seu PIS, porque ao te pagar a comissão, a plataforma vai descontar um valor relacionado ao INSS antes dela te pagar as comissões. Essas plataformas que pedem o número do PIS, existe um agravamento ainda maior em termos de você perder o seu benefício, porque as informações estão vinculadas. Para você entender melhor, o INSS significa que você prestou algum tipo de serviço. Você está sendo descontado o valor de INSS porque você prestou um serviço, realizou uma venda, por exemplo, e a plataforma está descontando o seu INSS. Então, essas plataformas que têm desconto de INSS, elas são ainda mais agravantes para ocorrer de você perder o seu benefício. Mas não significa que plataformas como, por exemplo, na Hotmart, na Monetize, na Eduz ou em outras que não pedem o número do seu PIS, você está livre de não perder o seu benefício. Eu vou te explicar por quê. Os ganhos, eles estão vinculados ao seu CPF. Eu sei que existem vários benefícios. Existe, por exemplo, Bolsa Família, aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de serviço, LOAS, que é um benefício que você recebe, por exemplo, quando você não contribui com o INSS, seguro-desemprego. Existem vários tipos de benefícios do governo. E eu vou te explicar alguns deles aqui para vocês entenderem como que funciona. Quando você vem aqui no Google, por exemplo, e coloca assim, ó, Bolsa Família Regras, você vai encontrar com certeza um artigo que explica sobre as regras daquele benefício. Então, aqui no caso da Bolsa Família, por exemplo, o que já está me explicando aqui? O Bolsa Família transfere renda diretamente às famílias extremamente pobres, com renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa e pobres com renda mensal de R$ 77 a R$ 154 por pessoas. Ao entrarem no programa, se as famílias assumem compromissos relacionados a... Aí tem algumas outras coisas aqui. Então, significa que a regra do Bolsa Família é de que se você ganhar mais do que R$ 154, você vai perder o seu benefício. Diz respeito à plataforma? Não, diz respeito ao Bolsa Família. Isso significa que se eu trabalhar com qualquer outra coisa e prestar qualquer outro tipo de serviço que esteja registrado, vinculado ao meu CPF, eu corro o risco de perder o benefício, porque o meu benefício me diz que eu não posso ter uma renda de mais de R$ 154. Gente, é simples de entender. Mas eu não entendo como que as pessoas complicam tanto essa informação. Por quê? Porque se você recebe um tipo de benefício, você tem que entender como que funciona o seu benefício e não a plataforma em si.
Porque isso aqui independe do tipo de serviço que você presta. Aqui nós estamos falando de afiliado. Por quê? Você vai vender em plataformas e tal e tal. Mas, se você, por exemplo, hoje conserta celular, eu presto um serviço, eu conserto celular, eu faço costura na minha casa, qualquer coisa que você fizer, você corre o risco de perder o seu benefício. E quando estamos falando de Bolsa Família em si, diz respeito a por pessoa que mora na casa. Então, vamos supor que você é filho e a sua mãe recebe Bolsa Família, mas você vai lá e cria no seu CPF. A sua mãe corre o risco de perder porque você mora com ela. Então, tudo isso vocês precisam analisar. Agora, vamos a um outro tipo, aposentadoria por invalidez. A aposentadoria por incapacidade permanente ou aposentadoria por invalidez é o benefício previdenciário destinado a pessoas que ficam incapacitadas de forma total e permanente para exercer qualquer trabalho. Qualquer trabalho. Vamos já raciocinar aqui. Eu sou, exemplo, aposentada por invalidez. Significa que eu não posso exercer nenhum tipo de trabalho. Então, se eu estou trabalhando pela internet como afiliado, por mais que seja num computador, na internet, eu estou exercendo uma função, significa que eu não sou totalmente inválido. E isso significa que eu corro o risco de perder o meu benefício. Por quê? Porque eu estou provando que eu não sou inválido. Se eu não sou inválido, eu não preciso da minha aposentadoria por invalidez, porque eu estou trabalhando. Então, é muito simples você entender uma regra que a própria regra já explica e já responde a sua própria pergunta. Existe um outro tipo de aposentadoria que é o benefício LOAS. O benefício LOAS, ele é um tipo de aposentadoria para pessoas que não contribuíram, por exemplo, com o INSS e que tem mais de 65 anos. Então, esse tipo de pessoa, ela consegue aposentar por um benefício do governo. Esse benefício do governo são para pessoas que têm mais de 65 anos ou uma pessoa com deficiência incapaz de prover o seu sustento, para que essa pessoa consiga receber um salário mensal. Então, se essa pessoa ela é incapaz de prover o sustento, significa que ela não pode ter nenhuma outra fonte de renda. Se, por exemplo, uma pessoa é aposentada através do benefício LOAS e ela está trabalhando na internet, está recebendo dinheiro no CPF dela, corre sim o risco dela perder o benefício, porque ela está provando para o governo que ela tem capacidade de prover o próprio sustento sem ser o da aposentadoria. Então, esse tipo de pessoa perderia sim o benefício. E outra coisa que a pessoa precisa ficar atento é que no caso do LOAS, por exemplo, existe aquela questão de pessoas que moram na mesma casa. Então, você tem que se informar, porque, por exemplo, vamos supor que a sua mãe recebe o benefício do LOAS. E aí você se cadastra, você está ganhando muito dinheiro e você mora com a sua mãe. Pode ser que você venha trazer problemas para sua mãe, porque você mora com ela e está ganhando muito bem, está tendo uma renda muito boa. Então, vocês têm que se informar em relação a isso. Agora, por exemplo, uma aposentadoria comum. A pessoa se aposentou por tempo de serviço ali, ela trabalhava, era uma pessoa ativa, normal, ela se aposentou e ela quer trabalhar na internet como afiliada. Ela corre risco de perder o benefício? Não, por quê? Porque se ela é aposentada por tempo de serviço, ela é uma pessoa capaz, ela somente passou da idade ali, trabalhou o tempo suficiente e se aposentou. Você já viu aquelas empresas que ainda têm aposentados trabalhando? Uma pessoa que recebe aposentadoria e ainda continua trabalhando? É a mesma situação. Então, uma pessoa que tem uma aposentadoria comum por tempo de serviço, por exemplo, ela pode sim ser afiliada sem nenhum tipo de problema, porque o benefício que ela recebe de aposentadoria não faz com que ela seja obrigada a não trabalhar mais. Por quê? Porque ela é uma aposentadoria normal, não é uma aposentadoria diferente, por exemplo. Então, esse aposentado, por exemplo, ele poderia sim continuar trabalhando, trabalhar pela internet ou exercer qualquer outro tipo de função. Por quê? Porque ele é aposentado normal e ele poderia, inclusive, continuar trabalhando na empresa dele. Eu não sei se depois de um certo tempo a pessoa é obrigada a parar de trabalhar, isso aí já é uma outra questão.
mas até onde eu sei funciona basicamente dessa forma. Então, o que eu quero que vocês entendam de uma vez por toda é que você precisa saber do seu benefício, se você pode ter alguma renda ou não, com risco de perder o seu benefício. Ah, Jaqueline, eu já vi várias pessoas que trabalham como afiliado, recebem benefício e nunca perderam. Gente, estamos falando aqui de risco de perda. Não significa que você vai perder o seu benefício, mas que se você perder o seu benefício, você vai estar ciente de que você corria esse risco e aconteceu de você perder o seu benefício. Agora eu vou dar a minha opinião em relação ao que eu acho sobre essa perda de benefício. Se hoje você tem um benefício que sustenta a sua casa, que sustenta a sua família e não pode correr risco de perder esse benefício, porque você perderia o sustento da sua casa, por exemplo, não corra o risco de perder. Se você quiser trabalhar como afiliado, por exemplo, tente ver se você consegue criar o cadastro no nome da sua mãe, no nome do seu pai, no nome de uma pessoa próxima a você. Dependendo da plataforma, isso é possível, mas dependendo não é, porque às vezes você tem que colocar o link da rede social, então você precisa analisar essa questão se é possível ou não, mas se for, faça dessa forma para que você não perca, por exemplo, o seu benefício. Agora, se você recebe um benefício, mas se você quer realmente mudar de vida com a internet, acha que você vai ganhar muito mais, por exemplo, trabalhando pela internet, sem depender do seu benefício, por exemplo, vai fundo, corre o risco, mas faz acontecer. Trabalha de verdade, compra um bom treinamento, estuda, se dedique e muda de vida com a internet. Porque, sinceramente, hoje, o que eu ganho através da internet, eu nunca ganhei quando eu tinha nem carteira assinada, eu nunca ganhei em outras ocasiões. A internet é algo que realmente pode mudar, transformar completamente a nossa vida, para que você não dependa de benefícios do governo, para você viver bem, dar um futuro bom para a sua família. Mas para que isso aconteça, você tem que se dedicar, tem que ralar, tem que comprar curso, tem que estudar, tem que realmente assim fazer acontecer. E não são todas as pessoas que estão dispostas a dar o melhor de si. Então, se você estiver disposto a dar o melhor de si, se você estiver disposto a fazer acontecer de verdade, eu acho que vale a pena você correr o risco, dependendo da situação, se você não fizer falta aquele valor ali para você, se você realmente tiver condição de se sustentar, vale a pena você correr o risco. Agora, se aquele valor ali é importante para o seu sustento, não corra o risco, porque se você precisa desse dinheiro, fica complicado você se sujeitar à perda dele. Então, é um caso que cada pessoa precisa pôr a mão na sua própria consciência e analisar o que é melhor e o que não é melhor para essa pessoa. Se você ainda tem alguma dúvida referente a esse assunto, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Eu tenho certeza que esse vídeo foi super esclarecedor para várias pessoas, mas se te ajudou, deixa nos comentários aqui para mim saber e para que eu possa criar conteúdos cada vez mais assertivos aqui para vocês. Se você quiser trabalhar como afiliado pela internet, eu vou deixar o link do meu curso grátis logo abaixo aqui na descrição para você fazer. Lá eu mostro exatamente como que eu tenho um negócio pela internet, como que você pode começar a trabalhar de forma correta aí no conforto do seu lar. Um grande abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo e tchau!